Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. E estamos iniciando o mês de julho de 2023, mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Toda a introdução do áudio sempre iniciamos de uma forma oracional. Então, vamos estar orando a partir de uma oração para este mês e também vamos nos recordar aqui o tema de oração que o Papa nos pede para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa ou Apostolado da Oração. A intenção para julho é, por uma vida eucarística, rezemos para que os católicos ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que transforma em profundidade as relações humanas e disponham ao encontro com Deus e com os irmãos. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para este ano de 2020, para julho de 2023, eu escolhi uma oração chamada Súplica ao Preciosíssimo Sangue, para pedir a cura de qualquer doença do grupo sanguíneo. Preciosíssimo sangue que escorrestes em profusão das chagas do corpo sagrado do Salvador, para purificar o mundo, lavai minha alma manchada por meus numerosos pecados e dai-me um sincero arrependimento deles, a fim de que possa tocar Jesus Cristo e conseguir que Ele me perdoe. Veja meus males, minha tristeza, as provações que angustiam meu coração, todas merecidas por meus pecados. No Jardim das Oliveiras, regastes a terra quando Jesus, aflito com a aproximação de sua cruel paixão, agonizava e sofria para resgatar os pecadores. Vinde pela Santa Comunhão aliviar minhas penas e devolver a saúde ao meu sangue doente, se assim for a vontade de Deus. E tendo recebido vossa marca sagrada, que o anjo da morte não ouse aproximar-se de mim, nem possa doravante afastar-me da vossa proteção, sob a qual eu quero sempre viver. Amém. Vamos rezar também para as intenções do Papa Francisco, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e depois um Salve Rainha, consagrando todo o Brasil ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra e a leitura para o mês de julho. Nesse dia 29 de julho de 2023, hoje a cor litúrgica vai ser a branca desse sábado, devido aos santos Marta, Maria e Lázaro de Betânia. Papa Francisco considerou os 3 irmãos como santos e é feito memória. Beleza? Além disso, é dia também de santo... Não, é Santa Marta mesmo, tá? Amanhã, São Pedro Crisólogo e dia 31, Santo Inácio de Loyola. A gente não poderia deixar de terminar, né, este mês de julho sem falarmos do Santo Inácio de Loyola. Até porque Santo Inácio de Loyola, não sei se você conhece a história dele, eu conheço muito pouco, né? Falar bem a verdade, ó... A maioria dos santos me chama muita atenção, mas eu tenho alguma coisa com o Santo Inácio, assim, que, tipo, não me atrai muito, sabe? Ai, perdão, Santo Inácio de Loyola, eu não curto o senhor, não.
Todo mundo fala do Senhor, que o Senhor faz a oração do alma de Cristo, tá, beleza. Mas assim, os exercícios espirituais de Santo Inácio, eu nunca fiz, gente. Não sei. Mas assim, eu respeito a história dele, né? Ele era um soldado, ele era militar, ficou doente, não sei se quebrou a perna, o que foi, ele ficou acamado e começou a ler, não sei se leu a palavra, a vida dos santos, ele se empolgou e enfim, surgiu a Companhia de Jesus, tá? Talvez em algum ano aí eu vá falar dele, porque eu tenho que colocar como objetivo cada mês dar uma atenção a pelo menos de 1 a 2 santos, né? Ou no máximo 3, mas santos do período, santos do mês. Então, esse mês, o que aconteceu? Para o mês de julho, o ano passado, acho que eu falei da Nossa Senhora do Carmo. É que você não tem como saber, não, acho que ainda tem. Ou não, não sei. Eu fechei os áudios antigos de 2018 para cá. Ele tá fechadinho numa pasta privada. Tive uma crise de identidade, falei, eu vou desistir desse canal. Mas aí eu não aguentava de querer gravar, dar os pitacos, me estressar, né? Me estressar com tudo isso. Eu pensei, quer saber? Vou retomar. Então agora você deve estar vendo que tem uma pasta do ano passado, do meio ano de 2022, e desse ano vai ser o ano inteiro, tá? Porque eu passei por várias situações assim de crises emocionais muito intensas. Teve muita coisa externa que influiu e aí eu fiquei muito atormentada. Mas aí eu tô tentando evitar de falar certas coisas e também evitar de fazer comentários assim de muitos assuntos. Aí eu me propus, falarei de algum santo do mês. Então esse é um propósito recente, né? Começou esse ano, na verdade, de uns tempos para cá. E para esse mês de julho, retomando, de quem que eu falei? Eu falei de Dom Henrique Soares, né? Do mês passado eu falei de São José Maria Escrivá, certo? Acho que é isso, né? Até é que é muito santo para minha cabeça, né? Mas deve ter sido isso que eu falei bastante. E, assim, mês de junho eu não posso deixar de falar de Santo Antônio de Pádua, né, meu povo amado. Então, mês passado eu falei de Santo Antônio de Pádua, depois eu segui com, se não me engano, São José Maria Escrivá. Para o mês de julho, falei um pouquinho do Henrique Soares até dia 18, né, que era a data de falecimento dele, que um dia, quiçá, poderá ser o dia em que ele será beatificado. Rezemos para isso, né? E do dia 18 em diante, dia 19 em diante, resolvi falar de São Boaventura, né? Que para mim também é uma grande descoberta, uma grande alegria. Não sabia que ele era franciscano, não sabia que ele era o segundo fundador da ordem franciscana, por sistematizar as regras da ordem, né? Mas isso é importante, né? Fora que é doutor da igreja, mas a gente fala doutor da igreja, mas cadê as obras, né? Está sendo publicado, tal. Eu tenho como acessar alguns PDFs, mas eu teria que reformular e estar falando novamente. De qualquer forma, nesse dia 29, eu ainda vou estar falando, nesses últimos 3 dias, 29, 30 e 31, vou estar ainda falando do Saltério a Nossa Senhora. Mas eu já vou dar um spoiler para o mês de agosto, meu povo, minha pova, né? Para o mês de agosto, eu vou retomar a leitura do livro de São João Maria Vianney, o Cura d'Ars. Eu comprei o volume 2 dos Sermões do Domingo de Quasímodo ao 11º domingo de Pentecostes. Aí eu vou eleger um capítulo e ler em gotículas para vocês, né? Em partículas não, em doses homeopáticas, certo? Para não cansar vocês. E depois eu vou ter que escolher um outro santo, que vai ser difícil de escolher, viu, gente? Olha isso. Um outro santo para agosto, tá? Porque é sempre importante. Olha só. Por que é difícil? Talvez, eu vá falar de Santa Edith Stein. Por quê? Então, porque é o seguinte. Bom, dia 4 de agosto é dia de São João Maria Vianney, então eu posso me estender um pouco mais, até talvez dia 12, né? Mas a partir daí eu adotarei a Santa Edith Stein, que é dia 9 de agosto,
ou Santa... Ai, como é que é o nome? Santa Teresa Benedita da Cruz, que é o nome que ela adotou no Carmelo, né? Que ela não é doutora da igreja, mas poderá ser. Tenho grandes esperanças, sabe por quê? Devido à produção filosófica, toda uma produção pós-conversão, que é excelente. Ela é difícil, sabe? Então por isso que talvez eu adote um livro e vá lendo, mas para isso eu tenho que adotar um texto, né? Não é o que eu coloquei lá, o Mistério do Natal. O Mistério do Natal eu já falei várias vezes e tudo, então acho que vocês estão meio cansados de ouvir. E quem não ouviu tem que conhecer. Mas o mês de agosto é um período bem complicado, porque assim, veja bem, vai ter dia de Santa Helena, vai ter dia de São Bernardo de Claraval, né? São Papa Pio X, vai ter também São Bartolomeu, Santa Rosa de Lima. Vai ter bastante, nossa, um monte de santo. Então, a princípio, vai ser a Santa Edith Stein. Mas eu já vou me preparar para setembro, né? Setembro é o mês de São Padre Pio de Pietrelcina. Dia 20 quando, meu Deus do céu? Gente, eu não anotei. Não, tá aqui, dia 23, né? Em setembro. Mas eu teria que adotar um outro santo para bater um tete a tete. Nem que seja, nem independente se é doutor da igreja ou não, ou com inscritos ou não. O importante é a gente estar. Eu geralmente dou preferência a santos que deixaram escritos, ou no caso de São José Maria Escrivá, alguém escreveu a respeito também, né? Que é muito importante, porque é uma forma de estimular minha marketagem com relação aos santos. Eu sou a marqueteira dos santos, gente. E você deveria ser também. Adote um ou dois santos e faz uma propaganda, entre aspas, propaganda da graça de Deus, né? Aí no seu canal do YouTube, do Instagram, do Threads, do Twitter, do sei lá, onde você quiser. Do TikTok. Ai, credo. Gente, vocês não vão me ver no TikTok. Eu sou capaz de ressuscitar o meu perfil do Tumblr. Gente, Tumblr é pior que Twitter hoje em dia, do Elon Musk, né? Tumblr é uma caminhada meio... tem gente que não sabe o que é, mas o Tumblr ele tem bastante opções de gráficos e tal. Só que o problema é que o Tumblr ele é muito sensual demais pro meu gosto. Mas é mais fácil eu voltar pro Tumblr do que eu entrar no TikTok. TikTok não é pra mim, porque é vídeo, né? Eu não sei fazer vídeo. Eu sou péssima pra vídeo, tá? Tá só informando. Muito bem. Vamos ler o Salmo do Saltério à Virgem Maria, da editora Ave Maria, de São Boaventura. Salmo 120. Para ti ergui meus olhos, ó Mãe de Cristo, por quem o conforto veio para toda a carne. Derrama sobre nós tua ajuda e tuas graças em todas as nossas tribulações. Protege-nos, ó Senhora, para que não caiamos nas armadilhas dos pecadores. A pupila de teus olhos não treme nem dorme, para que possamos estar sempre sob sua proteção. As línguas dos seres humanos e dos anjos louvam a ti, e para ti todos os joelhos devem se dobrar. Muito bem. Então vamos para a primeira leitura deste sábado, dedicado a Santos Marta, Maria e Lázaro. A primeira leitura de hoje é a primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 16. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus.
e nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é o Salmo 33 ou 34, com o refrão: Provai e vede, quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Provai e vede quão suave é o Senhor. O evangelho de hoje é João 11, versículos 19 a 27, e a aclamação do evangelho é de João 8, versículo 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Agora vamos para o evangelho de João 11, versículos 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Maria soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Existe uma segunda opção de evangelho, Lucas 10, versículos 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do 16º domingo do tempo comum, Mateus 13, versículos 24 a 43, em que Jesus fala parábolas a respeito do reino dos céus. Tá? E hoje termina todo o 16º período dessa semana do tempo comum. Amanhã entramos na 17ª semana do tempo comum. Estamos avançando reto para o advento, gente. O tempo passa, né? O tempo passa, a gente às vezes fez muito pouca coisa, se desespera, né? A gente tinha que fazer um propósito mensal e anual, né? Claro que o propósito anual sempre envolve projetos, né? Às vezes você voltar a estudar, você ter um plano, fazer um planejamento, tirar algum vício. Às vezes você pensa assim, é muita coisa. É muita coisa, mas se a gente não começar, tipo, quero me emendar-me neste vício. Aí você vai descobrindo 15 milhões de coisas difíceis de você. É difícil? É. Mas o que importa é mostrar serviço para você, para sua família, para sua comunidade e para Deus, né? Outra coisa, propósitos mensais.
o que você se propôs a fazer? Veja, é um propósito que advém do período quaresmal. Quando nós entramos no período quaresmal, a quaresma das quaresmas, como dizia São Francisco de Assis, a gente sempre faz um ato de caridade a mais. Por exemplo, eu ouvi de um padre aqui, um padre top das redes sociais, né? Das multiplataformas, vamos falar nesse termo já. E isso é uma coisa justa, né? E aí eu assumi, ele diz assim, é um período de fazer mais caridade, de arrependimento e não juntar dinheiro. Não é um momento para juntar dinheiro, é para você ceder essa parte que dói para a caridade. Aí isso falado uns anos atrás, aí eu fiquei pensando, não, realmente, né? É um período para a gente manter a sobriedade, né? Não ter tanta ganância das coisas, porque às vezes, meu irmão, minha irmã, eu tô falando com gente que não é gananciosa, mas é importante a gente saber quem somos nós, porque a ganância é uma enganação, é um misto de inveja, é um misto de querer dos outros, é vontade de ter a mais, de querer mostrar, aí envolve vaidade também, orgulho, né? Tá? Então, é uma forma da gente controlar a ganância, é uma forma de controlar certas coisas, certas vontades, apetites, eu prefiro falar vontades mesquinhas, porque isso pode desenvolver e descambar para outro lado. E ainda nós temos e quando eu falo nós, é nós mesmos, eu e você. Aí depois a gente dá uma de besta, como fez o rei Saul. Não, mas eu não sou essa pessoa. Só que a ganância já nos levou o quê? A roubar, a mentir, a trair, a passar perna, a lesar, a magoar pessoas próximas, né? E depois a gente faz essa cara de anta, desculpa falar assim, como dizia o Padre Léo. Não, mas eu não sou essa pessoa ruim. Pare. Todo mundo é ruim. Todo mundo tem suas maldades. Eu e você, meu irmão, minha irmã. Né? Terminando o pitaco, não tem muito a ver com a liturgia da palavra. Eu soube da vida de São Padre Pio de Pietrautina. Ele era um homem de muita oração. E ele tinha uma espécie de caixinha, um saquinho, uma caixinha, em que ele tinha anotado para quem ele deveria rezar naquele dia, para qual intenção. Então, ele dava significado aos atos oracionais, às suas devoções, para orar para alguém. Então, às vezes ele pegava um papelzinho lá e dizia, orar para os falecidos irmãos franciscanos e conversão dos pecadores. Então hoje as minhas orações, minhas missas e tudo vai ser direcionado a isso. Mas estamos falando de São Padre Pio, um homem de grande oração, um homem que fez seu trabalho ministeriado e sacerdotal assim para a comunidade, né? Até gente que nem era da comunidade dele que vinha procurar, ele fazia, né? Estamos falando de São Padre Pio. Ninguém tem, olha, eu não chego nem ao dedão do pé de São Padre Pio. Por outro lado, ele tinha as intenções diárias. Seria importante a gente manter esse foco por exemplo, direcionar nossas orações especialmente para tal situação nesse mês. Mas se você não consegue, foque em uma situação, almas do purgatório, conversão dos pecadores, conversão da sua família, apresentar a sua família, né? Já que é para ser ativista, então eu quero terminar o áudio com esse pitaco, com essa sugestão, não é mandando em você, porque eu faço. Não vou mentir, eu sou ativista espiritual num sentido, eu já falei para Jesus, é isso aqui que eu vou fazer, né? Então, já que é para ser ativista, de você ficar soltando o verbo nas redes sociais para certas situações, seja um ativista espiritual perante Jesus, entre você, Jesus, você, Nossa Senhora, você, São José, você, Seu Anjo da Guarda, você, São Padre Pio, ou seu santo de devoção, numa causa específica. Nem que você delimite um tempo, 1 ano rezando sobre essa situação. 3 meses, 1 mês. Faça algo de média a longa duração, né? Estou parecendo um historiador francês lá. Tempo de curta, média e longa duração. Uns papos lá no historiador, né? Mas faça.
Faça algo assim, se você quer delimitar, faz um diário espiritual, fiz um propósito, tcharam, né? Eu, por exemplo, não vou mentir, eu vou contar um propósito, mas não é oracional, é só para te dar uma luz aí no fim do túnel. É uma espécie de jejum, sabe? Eu vi lá do padre da comunidade Mel de Deus, o Frei Josué, né? Querido Frei Josué. Ele falou assim, jejum de fruta. Qual é que é o jejum de fruta? Bom, o jejum de fruta dedicado a São José. Assim, eu não vi muitos frutos ainda, mas eu tenho que rodar até dia 19 de março do ano que vem. Eu comecei nesse dia 19, pretendo fazer no outro ano, se assim Deus permitir, né, que eu tenha saúde, que tá tudo certo. E eu escolhi 2 frutas, na verdade são 3 frutas, mas basicamente uma em especial, né? Só que eu não comia a fruta em si, eu comia derivados, gostinho, cheirinho dessa fruta. Aí o Frei Josué falou assim, não sei, é uma devoção diferente, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu comecei a fazer desde o dia 19, né, de março. Aí eu tô deixando de comer 3 tipos de fruta, em especial uma que inclui sabor artificial. Então eu não tomo nada que tenha sabor artificial dessa fruta. E o propósito, né? Tadã! Esse propósito. Tá? Aí eu falei assim, mas Senhor Jesus, é assim, é difícil, né, esse propósito aqui, porque exige muito. Não da minha parte, né, em prol de uma pessoa. Vamos ver, né, dessa alma abençoada. Mas eu deixei de comer. O Frei José disse que não pode ser, tipo, não pode tirar banana, maçã, limão, né, laranja, que são frutas assim que você tem que comer para ter uma reposição de vitamina D, mas sempre banana, né? Mas sempre tem aquelas frutas que, tipo, essa fruta aqui dá para dar uma dispensada, né? Não é assim essencial você comer, né? E aí foi meio difícil das 3, né? Na verdade eram para ser 2, mas aí eu acabei incluindo uma outra. 2, assim, não era muito comum de eu comer mesmo. A primeira, que desde o gosto artificial e tudo, que foi mais difícil, assim. E envolvia outras pessoas da casa. Mas graças a Deus deu certo, porque fez muito frio, né? É que aqui em casa tem gente que gosta de gelatina. E devido ao frio intenso, a gente não tá comendo muita gelatina, muito gelado. Então, graças a Deus, eu pude tirar um sabor de gelatina. A pessoa nem sentiu, né? Porque se eu fizer, eu vou ter que comer, né? Então, aí eu consegui dar dei uma tirada básica, assim, e ficamos. Então, é um foco, né? É uma forma de pedir para Deus olhar para a gente, né? Fazer um esforço num mundo em que nós temos muitas vaidades, a gente tem acesso a muitas vontades. Hoje, por exemplo, eu não devia, hoje é sexta-feira, eu tô gravando, né? A carne até foi tranquilo, mas aí eu olhei para aquele pote de sorvete, nesse frio, hein? Olhei para aquele potinho de sorvete, nhoque. Não comi o pote inteiro, mas já foi uma tigelinha, né? O jejum de carne, mas e o jejum do prazer, né? Ixi, Senhor, piedade, né? Desta pobre alma pecadora, né? Então a gente sempre comete deslizes, gente. Às vezes a gente também tá emburrado, tá chateado e nada agrada. Como é que dizia meu pai? Ai, cheio dos aborrecimento. Pois é, mas depois eu descobri que isso é uma mania negativa, né? Ai, porque estou aborrecido, estou frustrado. Mas aí eu parei e pensei, puxa, mas aqui a tradição da casa não é de agradecer, né? Então, espero que não seja o seu caso, né? Porque às vezes essas coisas acontecem, né? Nem toda saída, nem toda encontro com uma pessoa vai ser boa, mas a gente tem que agradecer a Deus, né? Pela vida, pela chuva, pelo friozinho, né? Certo? Mas eu peço e clamo, por favor, tenha uma intenção devocional. A gente vê tanta coisa na internet, tanta pergunta estranha. Meu Deus, temos que responder isso nas caixinhas de pergunta. Por favor, meu Deus, né? Para com isso. A gente tá perdendo o senso, a gente tá perdendo sabedoria, discernimento. A gente não tá confiando em Jesus, no Espírito Santo, né? Confia.
A gente tá parecendo o começo de Santa Terezinha, entrando numa leva de escrúpulos, né? Uma mania cheia de mania de escrúpulos, assim, que ultrapassa até o que Santa Terezinha passou, né? A gente para, né? Por favor, Senhor Jesus, me dê discernimento. Ter essas graças que, como diz Nossa Senhora das Graças, ninguém pede para ela, deve ser isso. Nossa Senhora, me dê discernimento. Nossa Senhora, me dê fortalecimento. Nossa Senhora, aquilo que eu não sei, o que devo fazer, por favor, venha em meu socorro. Não vai vir na hora, né? Mas uma hora vai acontecer e vai dar tudo certo, vai encaixar direitinho. E uma delas, aí eu tenho que ouvir aqueles absurdos, que não reza, não tem disciplina para rezar. Gente, até dá para entender essa geração, né? O povo não tem nem disciplina para comer em família. Para comer em família sem o celular, eu não posso falar nada. Esses dias eu tô com o celular na mesa porque para evitar da pessoa ficar falando coisa ruim na mesa, né? É duro isso. Mas enfim, né? Mas tem gente que ultrapassa o limite. Aí fica complicado, né? Era para ser curto, mas eu vou prolongar. Eu tava vendo esses tempos um reality meio bobinho, troca de esposas. Sabe, eu não gosto muito de vezes reality, mas esse do troca de esposas, teve um casal influenciador, top, que parece duas crianças grandes, né? Aí trocaram de esposa. Uma era uma confeiteira, feirante, boleira, doceira, coisa, e com 3 filhos, uma senhora mãe mesmo, responsável, tudo, só que trabalhadora demais. Aí trocou com uma influenciadora, parece uma criançona grande. E aí, tá, até a parte de que cada um comia na hora que queria, da influenciadora, né? Eu até entendi. O que eu não tinha entendido é que na casa desse casal de influenciadores digitais não tinha fogão. Desculpa, não entra na minha cabeça. Porque eles têm uma criança pequena, mas o que eles estão dando de comer para essa criança pequena? De o quê? 3 anos, de 3 a 4 anos? O que tá dando de comer? Fast food? E aí, quando houve essa troca de esposas, entrou a mãe, né? A mãezona. Lógico, ela tem limitações, não brinca com as filhas, com os filhos e tal, mas isso faz parte de cada família, né? Mas ainda tem uma família estruturada. O que é a primeira coisa nessa? Foi só 7 dias que ela ficou, houve essa troca. Nesses 7 dias que ela ficou, ela não aguentou, ela teve que comprar um fogão, né? E nem precisava ser fogão a gás, podia ser aquele tampo. Aquela, como é que é? Fogão elétrico. Se o problema é trocar o gás, que eu até entendo também que não é fácil trocar gás, gente. Compra o fogão elétrico, aquela boca elétrica, eu esqueci o nome, é Tupicoque? Não, como é que é? Cooktop? Não, Top Cookie? Top Cookie, oh, Maria Helena. Eita, Top Cookie. Não, é o Cooktop, é isso. Gente, influenciador digital, tem dinheiro, gasta com comida pronta? É isso, Brasil? Vocês são assim? Eu acho que não, né? Porque eu tenho observado no meu YouTube Studio o negócio de gerenciamento. Eu tenho visto que é gente da minha idade pra cima que tem me ouvido. Ou que tem parado pra pelo menos ver do que se trata esse canal aqui, esses áudio besta que eu falo, né? Então é gente de mais de 35 anos pra cima, graças a Deus. Então vocês devem cozinhar, devem usar um cooktop. 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 Cheguei naquela fase que eu tô trocando as palavras. Então, vocês entenderam, né? Gente, se alimentar bem é importante, mas não deixe de cozinhar. Não é porque tem esse monte de reality show de comida e tal, e programas culinários. Até eu acho estranho, porque assim, agora eu vou avançar no horário. Na minha época de juventude, há 40 anos atrás, porque para quem não sabe, eu completei 48 anos esse ano, tá? Eu já tô quase cinquentinha, né? Com muito orgulho no sangue. Eu peguei aquela fase da sensualidade demais até em programa infantil. Imagina, ver a Xuxa de maiô cavado, que eu já achava estranho. Uma criança não sabe discernir, né? Mas eu já peguei aquele programa que depois tiraram a foto, virou meme da Xuxa lá no show da Xuxa,
ela vestida de maiô cavadão, maiô mesmo, mostrando os peitos, mostrando o traseiro e a parte da frente, né, sem pôr uma sainha, nada, apresentando o programa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, eu peguei uma fase da década de 80, 90, principalmente como a era da sensualidade sexualizada demais. Demais. Batomzão vermelho, maquiagem sensual, aquelas bocas, aqueles olhares e tal. É isso. Roupa. Foi a época da roupa. O negócio era ser top model, gente. Vocês não têm noção. Hoje em dia, ser top model parece uma coisa tão... Ai, não. O negócio é ser influenciador de falar qualquer bobeira. É isso que eu tô vendo. Sabe? Então, todo mundo tinha que cozinhar e tal, né? Agora veio essa geração em que se tem muito programa de cozinha e pouca gente cozinhando. E quem cozinha, cozinha coisas assim absurdas, né? Inclusive eu fiquei de falar ontem, mas acabei não falando, vou falar agora. Aqui em Curitiba tem uma pizzaria que faz pudim, pizza de pudim, de leite. Gente, que é isso? E aí tem uma moça em outra parte de Curitiba que faz bombom de pudim de leite. Eu falei, gente... Ai, eu vou engordar nessa cidade. Ainda bem que dá preguiça de não ir, né? De pedir também não dá vontade. Mas eu descobri uns locais assim que para inovar, porque o negócio é inovar. Você tem que inovar. Aí faz o quê? A pizza de pudim de leite. Deve ser bom aquilo, gente. Agora, o bombom de pudim de leite, eu fiquei olhando, falei, gente, como é que a pessoa conseguiu fazer o pudim dessa forma, né? Mas conseguiu. Né? Então, brasileiro realmente precisa ser estudado, né? Vai conquistar o planeta, né? Até assim, Santos Dumont pode não ser considerado o pai da aviação no mundo. É uma injustiça tremenda, mas a Embraer vai ser a maior empresa de inovação na parte da aviação. Tanto é que a Embraer é uma das empresas que vendem avião para os Estados Unidos, para você ver, né? Que bom. O pai da aviação também é o patrono da Embraer. Isso aí, Santos Dumont. Isso aí. Você tá vingado, senhor, viu? Tadinho. Ele sofreu com uma depressão muito grande. Ninguém fala que ele se matou, mas infelizmente há indícios de que ele cometeu o ato contra si mesmo, porque ele viu os aviões, né? O projeto, todo o projeto mesmo de engenharia, de construção, das ideias de não sei o que, da aerodinâmica, ele simplesmente deu. Ele não pediu patente nenhuma. Ele tinha um coração generoso. Ele era um homem muito bom, um cientista muito bom. Só que quando ele viu, ele chegou até a década de 30, né? Acho que em 38, que infelizmente acontece a tragédia lá no hotel, ele começou a ver os biplanos voando e jogando bomba, fazendo... Fora o que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Que já usou também as aeronaves na guerra. Então aquilo foi matando ele aos poucos. Ele achou que tinha feito uma grande desgraça para a humanidade. Mas não foi ele que fez a desgraça, né? Então, foi comemorado agora 150 anos do nascimento, acho que é isso, né? 150 ou 140 anos de Santos Dumont. E ele é um brasileiro, assim, fora do comum, certo? Ele era um homem generoso, ele era filho de um cafeicultor muito rico, né? Então, eu acredito, assim, que realmente o futuro faz com que certas pessoas, né, sejam justificadas, né, no sentido assim, tiveram o seu mérito reconhecido. Então, para nós, eu penso assim, né, tudo aquilo que envolve o lado bom do brasileiro, isso tem que ser, não é exaltado, né, não é questão de ser exaltado para ter vanglória, mas para ser indicado, porque nós somos um povo muito sofrido, nós somos um povo muito humilhado lá fora. E o que a gente está vendo é que com o tempo os humilhados estão sendo exaltados, né? Então isso vai acontecer, né? Tá? Bom, o caminho aqui adentrou desde o pudim de leite, desde o bombom e pizza de pudim de leite, meu Deus. Ai. O que falta inventar mais, né, gente? Ai, que medo, né? Mas eu digo assim, cada geração tem
visualizado coisas diferentes, né? E essa geração atual não cozinha, acha que dá para viver um comendo no sofá, outro comendo lá na cama. Eu já vi muitas famílias assim. E aí o povo reclama que nós não temos família, que a família está desagregando. Gente, reúne o povo para comer junto, coloca regras. Aí fica essa coisa solta, ai, eu não sei rezar. Não quer nem decorar uma Ave Maria, um Pai Nosso, não quer nem acordar direito e pedir, Senhor, obrigada por esse dia, vou fazer minhas orações. Ah, mas tem dia que eu acordo 5 da manhã, depois eu acordo 10 horas da manhã, depois 11 horas, não importa, acordou, reza. Pelo menos a oração da manhã, né? Acredito as palavras de um padre que eu não conheço muito, que tem canal no Instagram lá, um padre bem interessante, ele falou, é um pouco conhecido, ele falou assim, olha, quem não reza as orações da manhã, pelo menos da manhã e da noite, para mim tá um pecado mortal mesmo, porque não é cristão, não é católico, né? Então, e tem outros detalhes, né? Tem muitas outras coisas que eu já ouvi que faz sentido mesmo. Tem gente que é católico no Instagram, mas chega na vida real, se tem vida cristã, né? Então, tem umas coisas assim que realmente... Vida cristã, quando eu falo, ir todo domingo lá na paróquia ou no santuário, não sei, né? Vai lá, faz a missa e tal, é dizimista. Pois é, eu voltei a ser dizimista, mas agora eu escolhi só em um lugar, né? Antes que alguém vá falar alguma coisa. Então, eu voltei a ser dizimista depois de uma crise existencial que eu passei por esse começo de ano, mas faz parte da vida, né? A gente tem que entrar em crise. Se não tiver resistência, a gente não melhora, a gente não produz pérolazinhas, né? Metida eu. Tá? Um abraço a todos. Fiquem em paz, na paz de Cristo.